Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor caminhe diariamente ao seu lado, que a presença de Deus seja a sua melhor companhia. Eu não sei o que você está passando ou vivendo nesses dias, no entanto, de uma coisa eu sei: Deus, Ele te ama, Deus está contigo, Deus é a tua proteção, Deus é o teu guia, Deus nunca te deixou, Deus nunca te desamparou. Deus está com você diante de toda essa prova ou situação que você está vivendo. Amado, eu quero comentar hoje uma palavra muito importante com você. Eu quero compartilhar com você essa palavra, exatamente a simplicidade no plano divino. E o texto que eu quero ler com você é Mateus capítulo 21, em especial o versículo 2. Observe o que diz o texto. Eu quero que esse texto fale com você. Abre espaço no seu coração e observe as lições que nós vamos extrair desse texto. A palavra diz assim, versículo 2 do capítulo 21 do Evangelho de Mateus: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desatai-os e trazei-o. Versículo 3: E se alguém vos perguntar algo, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Queridos, esse texto é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus chegou na região de Betfagé, diante do Monte das Oliveiras, e naquele momento ali, naquela situação, naquela localidade, ele então envia o seu discípulo. Ele envia 2. E quando eles envia, nós podemos observar algumas coisas que eu quero que você aprenda. A primeira coisa, Jesus envia dando a eles uma direção. Queridos, Deus sempre nos dá uma direção. Deus sempre nos orienta. Ele direciona a nossa vida. Ele nunca nos deixa sair sem um direcionamento, sem uma direção. É muito importante, querido, que nós venhamos no nosso dia a dia buscar a direção de Deus. Quando você vê uma pessoa perdida, quando você vê uma pessoa que não sabe para onde ir e nem o que fazer, geralmente é porque ele não tem buscado a direção de Deus. Ele não tem permitido que o Senhor lhe direcione. Ele não tem entregado a Deus o comando de sua vida. É muito importante você perceber isto. Neste momento, neste ponto, nessa situação, Jesus já tinha o comando da vida desses discípulos. Jesus já os conduzia. Jesus já os direcionava. Jesus já os guiava. E é muito importante você perceber isso. À medida em que vamos caminhando com Deus, à medida em que conhecemos a Deus, à medida em que nos entregamos a Deus, à medida em que nós permitimos que Deus tome de conta da nossa vida, que Deus direcione a nossa vida, querido, Ele vai ter o prazer de nos guiar, Ele vai ter o prazer de nos conduzir, mesmo na nossa maior simplicidade. O que Ele quer fazer é: filho, vá nessa direção, filho, este é o caminho que você deve andar, filho, ande por aqui, passe por aqui. Filho, você vai encontrar obstáculo, você vai encontrar dificuldade, mas eu vou te orientar como você deve fazer, como você deve proceder. Observem bem, a primeira coisa importante aqui no texto é: Jesus dá direcionamento ao discípulo. A segunda coisa importante é que Jesus diz o que eles irão encontrar. Ele diz: olha, vocês vão encontrar a jumenta e o seu filhote, o jumentinho, presos. Vocês vão encontrar 2 prisioneiros, em outras palavras. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus dá direção na sua vida, Deus nos dá direcionamento, o caminho a qual devemos percorrer, e Ele ainda nos diz o que nós vamos encontrar neste caminho. Lembra que Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, tereis aflições. Querido, Jesus já nos disse o que nós iríamos ter neste mundo, que nós iríamos ser perseguidos, que nós iríamos enfrentar obstáculos, que nós iríamos passar por um momento de grande dificuldade, de provações, de tentações. E Ele disse também que nesse mundo nós iríamos ter exatamente aflições, exatamente problemas. Nós iríamos enfrentar diversas adversidades. Queridos, tem muitas pessoas que se sentem surpresa quando está passando pelo momento ruim. Querido, é porque você não tem observado. Deus já nos falou isto, que nós iríamos passar por momentos de grandes calamidades. No entanto, que nós viéssemos a ter bom ânimo,
que nós viéssemos a ter a convicção de que Ele estaria conosco, de que Sua presença era real conosco, de que a paz dEle deveria prevalecer no nosso interior, na nossa vida, mesmo com muitas pessoas ou o mundo pegando fogo ao nosso redor. Quem tem Deus na vida, quem é direcionado por Deus, quem é orientado por Deus, quem tem convicção da presença de Deus, tem paz. Aí, a outra coisa importante: primeiro, Jesus dá direcionamento. Segundo, Jesus disse o que eles iriam encontrar, como também Ele falou o que eles deveriam fazer. Amados, a Bíblia tem essa coisa tão gloriosa, tão importante, que Deus nos dá direcionamento, que Deus nos diz o que vai acontecer com muitos de nós, mas Ele diz o que nós devemos fazer diante dessas situações. Amados, a Bíblia é cheia de orientações, como devemos proceder, como devemos nos posicionar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas assim te diz o Senhor. Acredite nele, confie na sua palavra. Aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Aquele que crê na palavra de Deus vai desfrutar dos milagres, da presença. Queridos, assim te diz o Senhor. Aproxime dele, tenha comunhão com ele, volte-se para ele, tome posse de sua palavra. A Bíblia diz que o homem é preso pelas cordas da iniquidade, mas em Cristo você pode se posicionar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que eles fizeram? Olha só, primeiro, seguir a orientação. Foram na direção que o Senhor havia lhes dado. Segundo, encontraram realmente a jumenta e o jumentinho preso. Terceiro, soltaram. E Jesus disse: olha, eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer e falar. Se alguém perguntar, se os proprietários perguntar, por que vocês estão soltando esses animais? E por que vocês estão conduzindo eles? Estão levando para quem? Diga, o Senhor precisa deles. Amado, Deus nos dá direção, Deus nos diz o que nós iremos encontrar, Deus nos diz o que devemos fazer e Deus nos diz também o que devemos falar. Queridos, o Senhor precisava daqueles animais. Os proprietários dos animais não resistiram, deixaram, e Jesus levou 2 animais que Ele usou na simplicidade deles. Amados, Deus quer que você tão somente obedeça. Deus quer que você se entregue na sua simplicidade, na sua totalidade. Muitas das vezes você fica preocupado com a oratória, com cursos, com riquezas, com bens materiais, e sendo que Deus quer a sua obediência, sendo que Deus quer o comando da sua vida, sendo que Deus quer estar no centro, no controle da sua vida, que Deus quer te direcionar. E se você deixar, Ele vai te dizer por onde ir, Ele vai te falar o que você vai encontrar, Ele vai dizer o que você deve fazer e vai dizer o que você deve falar. Queridos, entrega a sua vida ao Senhor, e em toda a sua simplicidade, Deus vai te usar, assim como usou aqueles animais, assim como usou os proprietários, assim como usou aqueles 2 discípulos. Ele também quer te usar de uma forma tremenda e poderosa para a glória do nome de Jesus. Posso lhe fazer uma pergunta? O que você precisa fazer para obedecer à voz do Senhor? Queridos, vou orar por você agora. Pai querido, este homem, esta mulher que muitas das vezes tem colocado tanta resistência e tanto obstáculo para entregar a sua vida a Ti, para se permitir ser governado, ser orientado, ser conduzido por Ti. Pai, assim como o Senhor fez com esses 2 discípulos, faça com essa pessoa agora. Dê a ele uma direção, diga a ele o que ele vai encontrar. Muitas das vezes ele vive no mundo das ilusões, mas diga a eles o que eles devem fazer e o que também devem falar. Pai querido, assim como esses discípulos obedeceram, eu desejo que essa pessoa também faça isso em Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Queridos, curta nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e, claro, compartilhe com as pessoas, divulgue, nos ajude na divulgação do Evangelho. Deus te abençoe.